Oiê, deixa eu chegar pra frente. Acho que eu tô muito longe da câmera. Gente, hoje vou começar meu primeiro livro de filosofia. Pra quem viu meu vídeo de favoritos do ano, viu que eu falei sobre querer ler mais filosofia esse ano. É um assunto que eu sou muito interessada. Até tinha vontade de fazer faculdade de filosofia. Não pra seguir profissão, mas só por curiosidade. Porque eu gosto do assunto, mas eu nunca parei pra ler e entender de cabo a rabo a história da filosofia e a história dos filósofos, autores. Enfim, escolhi o primeiro livro pra ser esse daqui, olha, do Sêneca, chama Sobre a Brevidade da Vida. E antes de começar a ler ele, ontem eu tava começando esse livro aqui, que eu tenho há um tempo, chama O Livro da Filosofia, é dessa coleção, né, que é famosa, que meio que dá um resumão de tudo. É um livro que não se aprofunda em nada, então não é um livro pra quem quer aprender filosofia, mas é um livro pra quem quer ter uma noção geral, que é o que eu também queria ter antes de começar a ler de fato. Então eu só comecei a ler ele, li a introdução e os primeiros filósofos que ele traz aqui do mundo antigo. Mas na introdução eu achei algumas coisas legais sobre esse parâmetro geral assim da filosofia. Então queria trazer também pra situar se tiver outras pessoas aqui super leigas em filosofia e que sejam interessadas no assunto, né? Então, deixa eu ler o que eu marquei. A filosofia não é apenas atividade de pensadores brilhantes, porém excêntricos, como popularmente se pensa. Filosofia é o que todos fazemos quando estamos livres de nossas atividades cotidianas e temos uma chance de nos perguntar o que é a vida e o universo. Nos permite tanto raciocinar como apenas divagar. Ainda que não o percebamos, ao raciocinar, praticamos o pensamento filosófico. Eu marquei muitas coisas, eu não sei se eu vou deixar tudo que eu marquei. Eu queria ler tudo, mas acho que ia ficar muito grande. Dá esse geralzão da filosofia, que filosofia, na verdade, não é uma coisa reservada para poucos, né? Para pessoas de maior intelecto. É, na verdade, um processo que todo mundo pode ter. É uma coisa que, às vezes, a gente não dá o nome de filosofia, mas muitas vezes a gente tá praticando o pensamento filosófico. Então, achei muito interessante essa abordagem da filosofia. E também ele fala sobre filosofia normalmente não é praticada sozinha. Vou ler a passagem para ficar mais claro. Uma concepção popular equivocada é aquela do filósofo em isolamento chegando sozinho às suas conclusões, pois isso dificilmente acontece. Novas ideias surgem por meio da discussão, investigação, análise e crítica de ideias alheias. Então, muitas vezes, a filosofia acontece por causa de trocas, porque tem um grupo de pessoas discutindo ideias, né? E não uma pessoa sozinha chegando a uma conclusão sozinha. Enfim, vou começar Sêneca. E o que eu li sobre... Não li quase nada sobre esse livro na internet. A única coisa que eu vi é que era um livro super curtinho pra eu ler. Então, agora são 15 para 7 da noite. Eu pretendo começar agora e terminar agora. Terminar agora de noite mesmo. Aqui não tem falando o número de páginas, mas eu lembro que eu li que ele tinha tipo umas 60 páginas, então é muito pequeno. E o que eu li sobre também é que é um livro bom pra ser uma introdução da filosofia. Então, acho que é ótimo pra mim. Tô gravando com meu quarto escuro, né? Zero qualidade aqui de fotografia. E minha cama meio desarrumada. É um conforto pra ler. Hoje eu passei o dia inteiro com dor de cabeça. E bom que eu tô lendo de noite, porque eu não tô afim de ficar em tela. Tudo bem que isso aqui é uma tela, né? Mas a tela do Kindle tem as diferenças. Não quero ficar numa tela que talvez me dê mais dor de cabeça, né? Então tô querendo fazer uma noite mais relax. Enfim, noite relax com Sêneca. Vamos lá. Tá, gente, é o seguinte, li 2 páginas. Mentira, li mais, mas tipo assim, li 2 páginas do livro e já tô encantada. É muito doido. Esse livro
foi escrito mais ou menos em 49 depois de Cristo, quase 2000 anos atrás. E os temas que ele traz no livro são temas que são discutidos hoje. E são temas que me interessam muito, então eu acho isso muito engraçado ler uma pessoa de 2000 anos atrás falando de temas que me interessam hoje. Tem um cachorro latindo na minha rua, vocês estão ouvindo, né? Enfim, a primeira frase que eu destaquei do livro é essa daqui, que já dá o tom sobre o que vai abordar, né? Na real, o título já traz o que vai abordar, né? Sobre a brevidade da vida. E a frase é: a vida é breve, longa a arte. O que eu tiro dessa frase é que a vida é breve, porque a vida não é infinita, né? A vida é finita, tem um fim, mas a arte continua por gerações e gerações. E a arte, eu penso muito que pode ser nosso legado na Terra também. O que a gente consegue deixar aqui na Terra que vai impactar ainda por gerações e gerações. Talvez não impactar o mundo, né? Não impactar muita gente, mas pelo menos impactar a sua família, deixar uma tradição na sua família. Deixar um legado, eu acho isso legal. E ele traz também uma fala que contradiz essa fala que eu disse agora, e contradiz o título, que é brevidade da vida, né? Ele diz: não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. Então, como eu vejo a gente tem um tempo de vida que ele pode ser curto ou não. Tudo depende do jeito que a gente olha pra ele, né? Do nosso olhar diante do tempo da nossa vida. E do que a gente faz com esse tempo, né? A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se empregamos bem. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. E depois ele diz: nossa vida se estende por muito tempo, para aquele que sabe dela bem dispor. Então, tudo depende de como você utiliza esse tempo limitado que a gente tem, né? E não quero ser chata de ficar trazendo o mesmo tema toda hora, mas é uma coisa que ficou muito clara pra mim quando eu fiquei os 6 meses sem redes sociais. Aquele sentimento de que a gente tem, né, que muita gente tem, que a gente chega no final do ano e fala: nossa, o ano passou muito rápido, nossa vida tá passando muito rápido, o tempo passa muito rápido, a gente nem aproveitou tudo que tinha pra aproveitar. Quando eu tava sem redes sociais, eu não senti isso, eu senti o contrário, eu senti, caraca, aproveitei muito esse ano. Fiz tanta coisa legal, então eu acho que quando a gente fica muito online, muito nas redes sociais, a gente sente que a gente tá perdendo tempo, porque de fato a gente não tá fazendo uma ação, né? A gente tá sendo mais passivo, só assistindo coisas. Então parece que nossa vida tá passando diante dos nossos olhos, né? Enfim, gente, tô super animada com esse livro. Eu vou fazer uma xícara de chá e voltar pra cá. Tô sentindo que ele tá julgando muitas pessoas, dizendo que essas pessoas não sabem aproveitar a vida, viver a vida do melhor jeito, né? Então ele critica alguns tipos de desperdício da vida. Ele traz uma crítica para as pessoas muito ocupadas. Ele traz essa palavra, ocupadas. Como se essas pessoas não estivessem vivendo, apenas cumprindo obrigações, né? Então ele diz até sobre o não tirar férias, pessoas que não tiram férias e falam que vão deixar para aproveitar e para tirar férias quando se aposentarem, com 50, 60 anos. Aqui fala 50, né, mas hoje em dia é mais 60. Então ele diz bem assim: não te envergonhas de reservar para ti apenas as sobras da vida e destinar a meditação somente à idade que já não serve mais para nada? Quão tarde começas a viver quando já é hora de deixar de fazê-lo?
Ou seja, no caso ele tá dizendo que uma pessoa com uma idade mais avançada já não tem a capacidade de viver tão bem quanto uma pessoa mais jovem. Não acho que é tão radical assim. Não, às vezes é, né? Às vezes as pessoas velhas acabam tendo uma doença, alguma coisa assim, né? Acho que tá com esse tipo de raciocínio. Mas é real, tem muita gente que deixa pra viajar, pra fazer as coisas que quer fazer hoje, quando tem mais tempo, quando acha que vai ter mais tempo, que é na aposentadoria. Se é que a pessoa vai conseguir se aposentar, né, nos dias de hoje. Mas é quando a pessoa chegar nessa idade, onde vai aproveitar a vida, muitas vezes ela não vai ter mais a disposição que ela tinha antes, não vai ter mais as mesmas condições de vida que ela tinha antes, e a vida é imprevisível, pode ser que a pessoa nunca chegue nesse momento, né? Então tem essa questão. Vivestes como se fosseis viver para sempre. Nunca vos ocorreu que sois frágeis. Não notais quanto tempo já passou. Quantos não terão esbanjado tua vida sem que percebestes que os estava perdendo? Ele até diz uma frase muito clara sobre esse assunto. Ele fala assim: era tarde para se queixar de nunca ter tido férias. Gente, terminei o livro e queria trazer minhas últimas constatações do livro e últimas coisas que eu marquei aqui. Gostei muito que ele traz uma analogia sobre a pessoa que não aproveita a vida, as pessoas ocupadas, né, esse termo que ele traz, e um navegador. Ele faz essa comparação. Ele dá o exemplo de um navegador que sai do porto e ao invés de chegar em algum lugar, ele cai numa tempestade e aí fica só dando voltas ali no mesmo lugar. E aí ele traz o questionamento, né? Você diria que esse navegador navegou muito? E a resposta é não. Porque o navegador, ele ficou muito tempo no mar, mas de fato ele não foi a lugar nenhum. Ele não navegou para lugar nenhum. E a mesma coisa seria com as pessoas ocupadas. Então, aquelas pessoas que viveram por muito tempo, mas de fato não viveram. Elas estavam muito ocupadas, mas de fato não estavam vivendo a vida em si. Então, achei bem legal essa história do navegador que ele trouxe. Aí tiveram umas partes, assim, que não me pegaram muito. Ele começa a dar vários exemplos de personagens que viveram no Império Romano, contando histórias e dando de exemplo mesmo. Mas achei essas partes meio repetitivas, achei meio... pegou muito. E ele traz muito também sobre vícios, que eu achei interessante. Ele diz: os vícios não permitem que os olhos se voltem para discernir a verdade. Ele traz, na verdade, várias passagens sobre isso, e essa visão dos vícios como grandes obstáculos na nossa vida. O vício nos faz gastar tempo com o vício, então rouba tempo da nossa vida de fato. E eu acho que serve para qualquer vício, qualquer tipo de vício. Álcool, drogas, vício em qualquer coisa. E uma coisa que ele trouxe mais pro final do livro, mas que eu achei legal dele ter trazido, porque eu acho um assunto importante, é um assunto que tá em alta hoje em dia, porque eu acho que é uma coisa que a nossa geração, ou até a sociedade de forma geral, é um momento que a gente tem vivido, que eu acho que a gente busca muito isso. Por causa do aumento de ansiedade, dessas coisas, a gente busca viver cada vez mais no presente, ou pelo menos exercitar isso, né? Buscar esse exercício. Então ele traz esse viver no presente mais pro final do livro. Eu marquei duas partes que eu queria trazer. Então ele diz: rouba-nos o presente ao prometer o futuro. O maior impedimento para viver é a expectativa. Então eu acho que é isso, das pessoas estarem pensando muito no futuro, pensam muito no que ainda não aconteceu e deixam de pensar no agora, né, no viver no presente. Então essa ansiedade, esse pensar no futuro nos rouba muito do hoje. E ele diz também assim: o tempo presente é brevíssimo, tanto que a alguns parece não existir, pois está sempre em movimento. Flui e precipita-se. Deixa de ser antes de vir a ser. É tão incapaz de deter-se quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar. Aqui ele traz muito dessa brevidade de fato da vida, de como o tempo é uma coisa muito líquida, né? Escorre pelas nossas mãos, é uma coisa que não é palpável, mas que ao mesmo tempo é uma coisa muito importante de se prestar atenção, né? De como a gente usa nosso tempo. Então foi isso, gente. Eu gostei bastante do livro. Filosofia é uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, né? De formação que eu fiz na faculdade, mas que eu tô achando um assunto muito interessante de ler e aprender sobre, refletir sobre, né? Sempre bom refletir sobre as coisas. Então tô adorando começar nessa área do conhecimento.
E é isso então, gente. Boa noite. Pra quem estiver vendo de dia, bom dia, né? Não sei que horas estão assistindo. E obrigada por assistir, sempre.